Olá, pessoal. Agora sim temos o microfone. Acontece. Bom, mais uma vez, deixa eu me apresentar. Sou a Leila Sterenberg. Obrigada a todos e todas que estão aqui com a gente. A gente vai dar continuidade a essa rica noite de abertura da conferência e com um painel a respeito do que a Amazônia oferece, do que o mundo precisa. Acho que esse é um tema muito rico, a gente poderia ficar horas falando disso, são perguntas básicas, né? Só que elas se prestam a respostas muito complexas, extensas, e a gente inicia, então, essa mesa redonda, da qual vão participar perfis variados, como vocês vão ver, representando sociedade civil, nela incluídos, naturalmente, aí, os povos da floresta, representando também empresas com características bem distintas, empresa grande, empresa pequena. E a diversidade desse debate mostra bem o espírito aqui da conferência. É só com pluralidade de pontos de vista e atuação que vai ser possível construir um caminho sólido na direção de um futuro sustentável para a Amazônia e para o Brasil. Então, pela ordem alfabética dos primeiros nomes, eu queria convidar aqui para o nosso palco o Denis Minev, que é diretor-presidente da Bemol. Salva de palmas. O Eduardo Bartolomeu, presidente da Vale. Isete dos Santos Costa, conhecida como Dona Nena, diretora da Filha do Combu Chocolates e Doces Artesanais. Joana Martins, CEO e diretora de operações da Manioca. Neidinha Suruí, ou Ivaneide Bandeira Cardoso, que é coordenadora de projetos da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé. A gente tem também o Oscar Metzavá, à frente da Osklen e do Instituto E, além de embaixador da Boa Vontade da Unesco para a Sustentabilidade. Ruir Tembé, secretária de Povos Tradicionais do Pará. E daqui a pouco se junta a nós o anfitrião, Raul Jungmann, que foi fazer as honras da casa, cumprimentando o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que acabou de falar conosco. Muito bem-vindos. É para mim realmente uma honra, viu, gente, estar aqui fazendo essa costura dessa conversa, também um desafio. Enfim, a gente vai ter aí 1h30 para conversar, um desafio que eu coloco também para vocês, né, que é responderem de forma curtinha aí as minhas perguntas iniciais, de modo que a gente possa fazer algumas rodadas aí de pergunta, né? Vamos começar com a secretária? Secretária, chegou por último ao palco e vai ser a primeira a responder uma pergunta. Eu queria saber o seguinte da senhora. Na sua perspectiva, qual é o papel do Estado num arranjo plural, né, de promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo na Amazônia? Boa noite. Boa noite a todos e a todas e a todes. Boa noite, apresentadora, mas boa noite às lideranças indígenas que aqui estão presentes. Boa noite ao povo paraense. Desculpa, eu não compreendi a sua pergunta. É o seguinte, queria saber, na sua perspectiva, qual é o papel do Estado nesse arranjo, que tem que ser plural, né, rumo ao desenvolvimento sustentável, de modo que a gente tenha desenvolvimento econômico e social e também a preservação da floresta e da biodiversidade, enfim, um desenvolvimento realmente sustentável. Olha, eu acho que o papel do Estado, né, primeiro dizer que eu sou, antes de secretária, eu sou uma mulher indígena, sou do... Agora falhou. Tá. Sou do estado do Pará, uma terra indígena aqui próximo a 4 horas, e estou hoje secretária de Estado dos Povos Indígenas. Eu acho que o Estado, o papel principal é defender, proteger, promover políticas públicas a esses povos que estão aí
também num cenário, né, acho que o povo parece que acordou agora para os povos indígenas, para as populações, né, tradicionais, só que nós já estamos aqui há milhares de anos e cada vez é preciso pensar, é preciso construir, é preciso dialogar conosco sobre políticas públicas, sobre o que futuro, que a Amazônia, mas não só menos a Amazônia, mas o que país queremos, né? Se a gente quer falar de uma diversidade de povos que somos, mas não somente esses povos, a Amazônia, e além da Amazônia, todos os biomas é complexo e é uma diversidade enorme e que precisa ser valorizada. E se a gente falar de uma Amazônia sustentável hoje e não falar de também sustentar a garantia desses territórios, é um pouco contraditório. Acho que o papel do Estado também é nesse lugar de defender e de proteger esses povos que aqui estão. E é um momento aí crucial para isso, né? Com essa votação do marco temporal, enfim, a gente poderia até caminhar por aí, porque é uma discussão quente, mas, enfim, vamos rodar, fazer aqui a nossa roda girar. Neidinha, na sua opinião, primeiro dar as boas-vindas ao, né, ao anfitrião, Raul Jungmann. Chegou atrasado, mas ele pode, ele é o dono da casa, ele pode chegar atrasado. Imagina. Neidinha, então, o simples fato dessa conferência estar acontecendo, na sua visão, é uma mudança de postura do empresariado e do setor de mineração? O que você acha? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Raul que me convidou para esse evento. Né? Se me perguntaram como é que você veio parar nesse evento, eu vim por convite dele, aí estou aqui. E se é uma mudança do empresariado, eu não sei te dizer se é, mas eu acredito que é a primeira semente para uma conversa do empresariado com a população local, com as populações indígenas, com os quilombolas, com o pessoal urbano. Agora, essa semente, ela precisa ser regada, viu? Porque não adianta nada nós estarmos aqui fazendo uma discussão lindo, falando de desenvolvimento sustentável, que precisa de mudança, quando a prática é outra. Quando o Senado e a Câmara de Deputados e alguns ministros votam a favor do marco temporal. Não adianta, gente, o discurso de que precisa manter a floresta em pé, que nós estamos combatendo as mudanças climáticas, que diminuiu não sei quantos % do desmatamento, se o que estão tentando fazer é roubar as terras dos povos indígenas. Porque os indígenas são os que mais preservam. E aí o que eu espero, e aí eu me dirijo muito ao Raul mesmo, me perdoa você, vou a ele, porque eu acho que ele está se propondo, junto com o setor da mineração, a fazer a mudança. E fazer a mudança precisa entender que a gente é contra garimpo em terra indígena. Eu já disse isso a ele. Isso é muito claro. E a gente é contra a grilagem de terra indígena, que não se pode permitir cadastro ambiental rural, CEVI, e eu espero, eu acho que tem banqueiro aqui, para banco dar empréstimo para as empresas, para destruir terra indígena, para destruir floresta. Então, voltando à pergunta, eu acho que essa é a semente, eu acho que o Raul está plantando a semente. Agora, cabe às mineradoras, cabe aos empresários, cabe aos governos fazer a semente da sustentabilidade crescer. Nós, da sociedade, estamos abertos para conversar pelo desenvolvimento sustentável, mas para isso, com demarcação de terra indígena, com demarcação de quilombo, com respeito à sociobiodiversidade. Espero ter respondido. Bom, aí a gente passa a bola para o Raul, né? Bom, é o seguinte, chamo de ministro, chamo de Raul, chamo de presidente. É o seguinte, eu queria saber como é que o setor de mineração na Amazônia pode, né, quer dizer, como é que o setor de mineração e a Amazônia podem interagir de modo que todo mundo saia ganhando e o papel do IBRAM nessa história toda. Obrigado.
eu acho que quem faz mineração, como Nedinha e Puí, e vivem aqui, estão no mesmo barco. Acho que a primeira coisa que você tem que constatar é que a Terra é uma só, como dizia o Ban Ki-moon ainda há pouco, a Terra é um só para todos. Então, ainda que uns façam uma coisa e outros façam outra, porque ninguém é absolutamente igual ao outro, mas tem que ter uma responsabilidade comum. Então, é esse liame, é essa liga, que é a primeira coisa que você tem que tornar consciente. Tornar consciente de que não há uma saída para uns e não para outros. Que ou tem saída para todo mundo nessa parada, ou não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Então, o primeiro passo que eu acho que a mineração pode contribuir é ter a convicção, é ter a certeza que não adianta você ter grandes lucros, não adianta você remunerar os seus acionistas. Isso é importante, porque afinal estamos falando de negócio, mas num mundo que está se desfazendo, num mundo que tem um risco de você não ter a continuidade da humanidade. Então, isso que a Neidinha falou é um desafio, e por isso o convite dela, Puí e todos os demais aqui, né? É um convite para que você consiga estabelecer formas conjuntas de atuação, embora diferentes. Claro, nós não somos iguais, não é? Porque senão não precisava de parceria nem coalizão, mas é através das diferenças e daqueles pontos de convergência das diferenças que a gente pode conseguir avançar numa causa comum. É assim que eu entendo. Agora, além disso, você tem que respeitar as populações originárias e as tradicionais. A gente vem procurando fazer isso. Vou citar alguns exemplos, não quero cansar, mas o projeto 191 do governo anterior, nós fomos contra, era mineração em terra indígena. Isso causou bastante surpresa. Com relação ao garimpo ilegal, ao garimpo de sangue, que destrói, que prostitui as populações indígenas, não é? Que joga mercúrio nos rios, criando problemas de saúde para todas, é ser frontalmente contra. E aí nós fomos ao Banco Central pedir fiscalização das DTVMs, nós peticionamos na Receita Federal pela a nota fiscal eletrônica, nós entramos na Comissão de Valores Imobiliários contra aqueles que fazem a lavagem desse dinheiro, nós procuramos reunir joalharias de um lado e mineradoras legais, que são nossas filiadas, para buscar certificação. Nós fomos 2 vezes à Suíça, 70% das exportações do Brasil para a Suíça é de ouro, e a gente sabe que metade é ilegal, buscando corresponsabilidade. E, particularmente, nós também procuramos os órgãos governamentais e privados, porque a USP desenvolveu um sistema de identificação do ouro ilegal na sua origem, e a nossa principal universidade pública. E isso foi desenvolvido com o WWF, foi desenvolvido com o Igarapé, por exemplo. Então, a gente quer estar ao lado da sociedade civil também com relação a isso. Agora, não basta. Só para concluir, você tem que ter, e esse é o desafio que nós temos aqui, você tem que ter soluções. Porque aqui eu estou fazendo basicamente um diagnóstico. Bom, mas como é que a gente supera isso? Como é que a gente leva o Brasil a ter um projeto para a Amazônia? Porque o Brasil não tem projeto para a Amazônia. Não tem projeto para a Amazônia, né? Não tem projeto. E isso precisa ser construído. E a forma que a gente tem de contribuir é respeitando as populações, dizendo, olha, assumindo aqui um compromisso com a floresta viva, com a preservação da natureza, mas também apresentando soluções. O setor pode ajudar muito, a Vale tem um grande exemplo a esse respeito, de reflorestamento, por exemplo, pode contribuir. A Vale tem aqui o ITV, Instituto Tecnológico da Vale, que tem uma imensa capacidade de trabalhar com genomas, com alternativas, com plantas, enfim, com uma série de outras coisas que são importantes. Esses são apenas alguns exemplos, mas, sobretudo, eu acho que 2 coisas. Em primeiro lugar, respeito aqui aos amazônidas, às populações tradicionais, indígenas, quilombolas, etc. Respeito, tá certo? E seguir a lei. E, em segundo lugar, trabalhar conjuntamente para buscar soluções que contemplem os 2 grandes trilhos da questão, a questão ambiental e a questão da pobreza, da desigualdade, porque pobreza e desigualdade destrói também, não destrói sua vida, destrói também meio ambiente, e a gente sabe muito bem o que é isso. Eu acho que é isso que a gente está aqui, é para fazer este compromisso que eu acabei de procurar aqui te responder. Obrigado. Eu que agradeço, e você já me deu o gancho aí para chamar Eduardo Bartolomeu, né? Pois é, o papel das grandes corporações, o papel das mineradoras nessa história toda,
Eu queria que você falasse desse projeto de reflorestamento, né, que o Raul citou, e o que mais está acontecendo, quer dizer, qual tem sido o papel, qual pode ser o papel, eu acho. Ok, obrigado. Boa noite de novo a todo mundo aí. A gente tem uma experiência muito específica, muito única aqui na Amazônia, né? A gente está aqui há 40 anos. Eu até cometi um erro na minha introdução, que eu falei juntos, e esqueci do povo Xicrim do Cateté, que nos ajudou a preservar o mosaico, né? Metade do mosaico é dos Xicrins, foi uma demarcação que aconteceu no Projeto Carajás, e claramente a gente só teve sucesso porque a gente conseguiu fazer aquilo juntos com a Flona, que foi criada em 98, que depois do CMBio veio, junto conosco, que tem uma atividade econômica lá, e junto com os Xicrins que estão lá com a gente. Finalmente, a gente conseguiu um acordo de convivência com eles. Eu, finalmente, fui o primeiro presidente de companhia a ir na terra deles, né? Que eles aceitaram que eu fosse lá, que mostra uma mudança muito grande, já que a Neidinha colocou, de fato, uma mudança muito grande do que como a gente pensava há 10 anos atrás. Eu estava na Vale há 10 anos atrás, então não estou falando que eu sou o dono da verdade e da pureza. Mas, quando a gente vai falar de desenvolvimento sustentável, eu vou tentar ser breve, né, para deixar falar, mas acho que uma questão, vou dar a minha interpretação disso que eu falei de novo na abertura, que é deixar a floresta em pé e as pessoas que estão dependendo da floresta com seu sustento adequado, vivendo dignamente. Parece simples, mas é complicado. Acho que dentro do Carajás a gente fez isso muito bem, a gente tem um exemplo, né? Uma vez eu estava no salão de pena, eu falei, pô, esse aqui é o Amazônia que quase deu certo, não, que deu certo. Aí eu levei uma invertida, o cara falou assim, não, olha o seu lado de fora, olha para fora da sua floresta, olha para fora do Itacaiunas. Infelizmente, tem garimpo ilegal, tem pobreza, ou seja, a gente não fez o dever de casa para o lado de fora. Então, acho que isso tem uma lógica que eu acho que uma grande corporação como a Vale, primeiro tem que servir de exemplo, a gente não pode fazer nada errado. Isso é mais que obrigação nossa não fazê-lo. Então, isso a gente acredita que está fazendo de forma correta. Agora, quando a gente fala sair da nossa fronteira, começa a ficar complexo. E aí, por isso que a gente teve, acho que o Júnior citou aí, a meta de reflorestamento. Por que a gente se importou em fazer isto? Porque hoje a gente desconectou da Amazônia. Hoje é um bioma amazônico, mas não tem mais nenhum corredor que liga ao que é a Amazônia legal mesmo. Então, a gente tem uma meta, hoje a gente protege 1 milhão de hectares, 800 mil na Amazônia, a gente tem uma meta de proteção de 400 e 100 mil de replantio. Por que a gente se deu, de novo, por que a gente fez isso? Porque a gente entende que é a coisa certa e é necessário porque cria as condições adequadas para que isso seja, vamos chamar assim, aproveitado para quem está do lado de fora. E aí nós temos dois instrumentos que eu também citei no começo, que são fundamentais para a gente ser atrevido o suficiente para falar que a gente vai recuperar e proteger 500 mil hectares. A gente tem o ITV, que foi criado em 2009, que é, de fato, um hub de tecnologia e de conhecimento, que o Helder até comentou, único no país, que nem a gente conhecia direito, e essa é uma coisa fundamental. Qualquer projeto de reflorestamento, o maior problema é semente, é como se lida com isso. Então, não adianta falar que vai reflorestar se você não sabe, e a gente conhece profundamente o bioma, principalmente o bioma de Carajás, e o Fundo Vale, porque por trás tem empreendedor. A gente tem um exemplo muito bacana, estava ontem com o Valmir, do Belterra. Belterra a gente fez a CID, né, como é que a gente fala? Fomentou o Belterra lá em 2019, 2020. Belterra vai plantar esse ano 10 mil hectares e vai para 60 mil, vai ser o maior produtor de cacau. E era uma startup que, obviamente, como é que ele faz? E aí entra a questão das pessoas. Ele vai nas terras, que hoje são subaproveitadas com o gado, e dá a tecnologia, dá a condição para que, de fato, você consiga desenvolver uma agricultura, um sistema agroflorestal de qualidade. E, nesse aspecto, entra de novo o ITV. Porque quem poliniza? Ninguém sabe quem poliniza. Ninguém conhece, no detalhe, quais são as abelhas. Parece que é bobeira, mas não é. É a coisa mais importante. Quais são as sementes que têm que ser usadas? Então, a gente, no começo, pegou o ITV, usava só para nós, para conhecer o bioma de Carajás, para conseguir licenciamento ambiental, etc. Agora, a gente está usando essas duas coisas, tanto o ITV quanto o Fundo Vale, por exemplo, para dar essa condição de manter a floresta em pé. Porque ela só vai ficar em pé se o negócio ficar em pé. E, por último, que eu acho que é muito importante, eu vou voltar na Neidinha de novo, porque é muito difícil distinguir o que é garimpo ilegal, o que é mineração legal. Então, a gente tem que fazer um papel como grande corporação de fato, apoiar as políticas públicas no tocante a garimpo, principalmente ao garimpo e, obviamente, ao desmatamento. E não é ficar só enchendo a paciência do Helder, ou do Lula, ou da Marina, não. A gente tem um exemplo aqui bacana com a Previsia, que a gente fez com a Microsoft, e com a Amazon, que a gente tem usando inteligência artificial para prever desmatamento. Então, eu acho que, claramente, o que a gente tem é peso, é tamanho, é recurso,
mas isso tem que ser direcionado, porque senão não fica sustentável. Acho que eu não vou ter tempo nem para a última pergunta, mas, por exemplo, a gente tem 2 milhões de pessoas, o Ban Ki-moon falou de pobreza extrema, né? Acho que ele não conhece o Brasil. Nós temos 33 milhões de pessoas em extrema miséria no Brasil. 2 milhões em volta da Vale. É inadmissível, insustentável que a gente conviva com 2 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza numa empresa extremamente rica. Isso não é sustentável, não é da boca para fora. Isso me traz problema para a ferrovia, e a gente cria um ambiente que não é saudável. Desculpa por ter ido muito longe, mas é porque, de fato, eu sou um entusiasta, como eu falei no começo. Não, mas a gente começa a desfiar o rosário e tem muito assunto realmente, né? A importância da pesquisa e desenvolvimento e a tecnologia e, claro, a vontade política e dinheiro, né? Afinal, grana é fundamental. Dona Nena, o seu negócio, filha do Kombu, aliás, já tive lá uns anos atrás e foi maravilhoso e comi seu chocolate. Mas é um exemplo que se insere ali no contexto de novas economias. Eu queria saber quais são os principais desafios para prosperar, na opinião da senhora. Acho que é só falar. Vamos lá. Oi. Agora foi. Bom dia a todos, a todas. É um prazer imenso estar aqui, né, junto com pessoas maravilhosas, várias excelências aqui. Eu me sinto muito honrada, muito agradecida de estar aqui, né, representando os povos da floresta. E mais feliz ainda, né, de saber que a gente pode estar levando essa voz para tantas pessoas, né, esquecidas por aí nos rios da Amazônia. Então, para mim, é uma felicidade muito grande estar aqui, né, que a gente vem de muita luta, muita desconfiança de familiares, de pessoas que não acreditavam, né, mas que hoje a gente está aí com esse trabalho, né, com a fábrica, empregando pessoas, gerando renda dentro da comunidade. E, para mim, hoje, isso é uma conquista muito grande, é um orgulho muito grande. Então, hoje, os nossos principais desafios para isso é a questão de termos, vamos dizer, acesso a maquinários, né? Que a gente tenha políticas públicas voltadas para o povo da Amazônia, para que a gente consiga maquinários adequados para a torra do cacau, que a gente tenha não só os fornos, mas assim, a dificuldade principal é refino. Por quê? Hoje a gente fala muito da questão sustentabilidade, mas não é dado às pessoas do campo, da floresta, o acesso à tecnologia para isso. Então a gente está assim, a gente está tão perto e ao mesmo tempo tão longe, né? A gente está aqui do outro lado, né? Tem pessoas que não estão tão distantes daqui, mas ao mesmo tempo a gente vê muito distante de parcerias que nos amparem com tecnologia para melhorar, para facilitar, né, a extração de tudo aquilo que a gente tem na floresta, né? Como ter sustentabilidade se a gente se o povo da floresta não tem apoio nesse sentido, né, de como beneficiar seu próprio, como é que se diz, seus próprios recursos da floresta, como os óleos, as frutas, as sementes, né? Então é muito difícil. E nós, eu digo, eu enquanto trabalhadora do cacau, hoje o cacau ele me levou a tudo isso, né? A gerar emprego, a gerar renda. E hoje a gente tem essa fábrica. Mas, não só eu, mas como várias mulheres que a gente tem conversado aí na Grande Transamazônica, em vários locais aqui do Estado, que estão se deparando com essa situação de querer alavancar, de querer tirar essa sustentabilidade, até que do próprio cacau mesmo, mas que esbarra nessa dificuldade, né, de tecnologia, de ter acesso a essa tecnologia, de ter parceria de pessoas que corram o ritmo junto com a gente, né, nesse sentido. Então, eu vejo muito assim, o povo da floresta, ele tem tudo
para se manter, desde que ele tenha apoio, que tenha energias renováveis, né? Que tenha, principalmente nas ilhas, a grande dificuldade de saneamento básico, né? Água para poder beneficiar seus próprios produtos, para pelo menos facilitar esse trabalho. Então, são inúmeras as tecnologias que precisam ser voltadas para esse povo, que tanto precisa. Obrigada, dona Nena. Então, vamos falar com outra empresária aqui da gastronomia, que é a Joana, que tem uma outra pegada, está internacionalizando, né, a Manioca agora, com esse objetivo mais do que nobre de aproximar o mundo do Brasil através da gastronomia, aproximar o Brasil da Amazônia, né, através desses itens, dessas delícias, né, que são tão únicas daqui. Então, me conta das tuas dificuldades, né, e como é que você faz isso e de uma maneira sustentável, né? E eu queria saber também da demanda que existe, né, mundo afora, que você está percebendo, ou fora da região, porque é, digamos, um soft power, nada desprezível, né, aqui para a região. Então, o que a gente vem fazendo na Manioca, que é uma marca amazônica, né, isso não à toa, é uma decisão do negócio, a gente já está há 9 anos nessa trajetória, e entendemos que é importante que tenhamos marcas no território, para que sejam exemplos para outros empreendedores jovens também, assim como a Bemol, né, Denis? Que leva aí a tudo por essa Amazônia e sabe manejar esses rios como ninguém. E a gente tem aqui na Amazônia uma característica muito forte, assim, a gente não tem só biodiversidade, né? Porque esses povos que vivem aqui há milhares de anos e que se juntaram a várias outras etnias que aqui chegaram nos últimos 500 anos, criaram uma cultura alimentar, né, manejando essa biodiversidade, mas também adaptando ela ao nosso paladar. E é isso que na Manioca a gente entendeu, que a gente precisava conectar o mundo e o Brasil com a Amazônia, porque de fato são territórios distantes ainda, apesar de fazermos parte do Brasil, não nos reconhecemos. E que fazer isso através desses sabores maravilhosos que fazem muito sucesso aqui era uma excelente forma de aproximar esses mundos. Mas é muito importante a gente entender que isso é cultura, não é só biodiversidade. Porque quando a gente entende que essa construção ela é cultural, a gente inclui as pessoas. E aí, Raul, eu queria aproveitar esse momento para, de forma muito ousada, mas não queria que fosse abusada, complementar a frase que forma esse painel, né? É o que a Amazônia oferece, o que o mundo precisa, mas o que o Amazônida quer dar para o mundo. Porque a gente não quer ser fornecedor de matéria-prima do mundo. A gente quer ser fornecedor de soluções a serem construídas junto com a gente. Eu entendo e estou vendo que é esse o objetivo dessa conferência, e por isso aceitei muito feliz estar aqui, esse convite, né, de muito grado, de ver o quanto a indústria da mineração está entendendo essa dinâmica, né, por estar no território, né, por entender o território. Mas isso a gente precisa fazer o Brasil entender, porque, infelizmente, não foram todos que entenderam ainda. Né? Porque a cultura não é só a gastronomia, não é só a moda, não é só o artesanato. É o modo de fazer, é o modo de produzir e é o modo de viver. E quem manteve a Amazônia em pé e viva até hoje são as pessoas que vivem aqui. Então, elas sabem fazer isso. Talvez, ao se conectar com o mundo que tem uma outra dinâmica, é que a gente esteja trazendo problema para a Amazônia. Então, acho sim que precisamos gerar mais desenvolvimento. Senão, a gente não estaria se preocupando com a Amazônia. Se ela tivesse desenvolvida e tudo resolvido, não precisava se preocupar. Mas acho que a gente precisa trocar mais, ouvir também quem quer se juntar a essa causa, né, para construir essa solução junto. E aí, voltando para a questão do soft power, não tem a menor dúvida que a gastronomia é um soft power poderosíssimo.
não só para a Amazônia, para o Brasil como um todo, né? E o que é esse soft power? É uma forma, talvez delicada, profunda, né, mas de longo prazo de gerar desenvolvimento. Eu costumo dizer que a gastronomia está para a cadeia produtiva do alimento, assim como o São Paulo Fashion Week está para a cadeia produtiva da moda. E assim como a Fórmula 1 está para a cadeia produtiva automobilística. São formas mais simples, que geram visibilidade, que geram inovação, que geram tecnologia, mão de obra, para todo um setor e um segmento. Do ponto de vista econômico, do dinheiro, parece ser gasto, porque não traz retorno imediato, mas na verdade é investimento, porque aprofunda o impacto, traz todo um desenvolvimento que o curto prazo não traz. Então, para a política pública que pensa uma bioeconomia alimentar, por exemplo, não pensar na gastronomia como soft power é dar um tiro no pé. Porque você tem que gerar demanda por essa gastronomia. Ninguém conhece os alimentos da Amazônia. Tirando o cacau, a castanha do Pará e o açaí, que começou a ser conhecido há pouco tempo no mundo, a gente tem estudos que mostram que tem pelo menos 400 bioativos alimentares na Amazônia que podem ser desenvolvidos. Já existe uma economia girando em torno deles, mas isso pode ser potencializado a alta monta. Só que o mundo não conhece esses alimentos. Se a gente usar a gastronomia e espalhar a gastronomia da Amazônia pelo mundo, é uma forma de longo prazo, talvez mais sutil, mas a gente vai estar levando e apresentando isso e gerando essa demanda para que a bioeconomia da floresta aconteça. E que bom que a gente tem um governo do Estado que está entendendo isso. Eu sou a terceira geração de uma família que fala isso. E agora, depois de 40 anos, a gente começa a ver ressoar isso nas nossas políticas públicas. Né? Um Estado que começa a entender, está criando um parque de tecnologia, porque precisa de muita ciência para fazer tudo isso, como a Nena falou. Precisa de maquinário, precisa de conhecimento aprofundado. Né? A gente não consegue processar alimentos se a gente não entender profundamente os potenciais que eles têm, inclusive para vendê-los. E que bom que a gente está começando a ter, né, políticas públicas que olham para isso, que podem potencializar isso. Temos um ecossistema se desenvolvendo. Né? A gente pode olhar para a Amazônia, eu sou muito otimista, mas a gente pode sim olhar para a Amazônia como um vale da biodiversidade, assim como existe o Vale do Silício lá na Califórnia. A gente tem esse potencial. E aí o que falta para isso é a gente mesmo, enquanto amazônida, enquanto brasileiro, acreditar e enxergar nisso. Bom, você falou do Denis, né, que é outro jovem empresário corajoso. Acho que empreender nesse país é sempre um ato de coragem, né, gente? E que é um conhecedor de cidades aqui na Amazônia. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque não vai dar para ter desenvolvimento sustentável sem incluir quem mora nas cidades. E te jogar uma colocação que o Jungmann, né, trouxe, que não tem um projeto para a Amazônia, Brasil. Né? Então, esse seria o motivo pelo qual não se conseguiu ainda, né? Quer dizer, a gente está ainda fazendo muita coisa errada e não tem ainda propriamente um desenvolvimento sustentável. Estamos nessa direção, talvez, mas, enfim. Então, são duas perguntas, mas que se completam, na verdade. Bem, obrigado. Eu queria começar saudando o Ibram. Uma das falas do Ban Ki-moon era sobre equidade de gênero. Né? Então, queria saudar por já ter atingido, pelo menos nesse primeiro painel, a equidade de gênero. Nesse ato, eu também gostaria de saudar a Joana como liderança, a Isabela Teixeira, ali, uma outra liderança amazônica, e eu estou vendo a Wanda Witoto bem ali, como grandes lideranças amazônicas que eu tenho certeza vão ter um impacto muito grande a longo prazo. Só um cochicho aqui, ele te corrigiu que, na verdade, como a moderadora é mulher, na verdade tem mais mulher do que homem aqui nesse palco, entendeu?
É certo. Bem, o Brasil, na minha leitura, ele já teve, em alguns momentos na sua história, uma vocação de país grande, de nação grande. O Brasil pensou grande quando pensou no ITA, lá atrás. Pensou grande quando criou a Embrapa. Pensou grande quando criou o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O Brasil é liderança em todos esses segmentos, porque em algum momento o Brasil decidiu que aquilo seria a nossa vocação. Não estava necessariamente no nosso DNA, mas nós escolhemos, nós desenvolvemos pessoas e atingimos esse nível de liderança. O Brasil nunca escolheu a Amazônia como seu verdadeiro foco de desenvolvimento. Nunca pensou em se reinventar a partir da Amazônia. Sempre foi uma área secundária, às vezes uma área problemática, um problema a ser resolvido, e não um lugar onde se reimaginar. A Amazônia tem incríveis potenciais, todos reconhecem. A nossa biodiversidade é absolutamente extraordinária, mas o problema com a biodiversidade é que ela é um patrimônio dentro de um cofre, e ele só pode ser aberto com cérebros, e nós não estamos desenvolvendo cérebros num ritmo rápido o suficiente para explorar de forma inteligente essa biodiversidade. Nós temos outras oportunidades. Eu vi que o Garo do Serviço Florestal Brasileiro está aqui, e uma das grandes oportunidades nacionais é você reutilizar as áreas já desmatadas, replantar, rematar a Amazônia. São cerca de 70 milhões de hectares desmatados e mal utilizados. Isso aqui teria que ser fruto de um plano nacional, uma reinvenção nacional, uma vontade do país de liderar, mas liderar com prosperidade e com conservação. Nós usamos muito mal essas áreas. O Eduardo deu o exemplo da Belterra, é um ótimo caso, mas tudo em pequena escala. Nós não estamos falando de 1 milhão de hectares ainda, falamos de 1 milhão de hectares no longo prazo. Então, o Brasil tem uma ambição muito pequena com a Amazônia, pensa muito pequeno, e nós temos ótimos exemplos, mas todos casos de projeto piloto. Tem uma coisa que eu odeio escutar: não, vamos fazer um piloto. Chega de piloto. Se já é 2023, a gente está falando de piloto, sei lá, minha vida inteira. Ainda assim, nós vivemos reconhecidamente. Eu li um estudo recente da FGV falando do Vale do Rio Purus. O Vale do Rio Purus, no Amazonas, é uma das áreas mais pobres do Brasil, com os piores indicadores de mortalidade infantil, de expectativa de vida, de educação, semelhantes a o que nós temos nos piores países africanos. Isso dentro do país, a 500 quilômetros de Manaus. Esse cenário, nós certamente erramos muito no passado para estar nesse cenário hoje, mas ainda não temos a ambição, na minha opinião, de reverter em grande escala e repensar o país a partir da Amazônia. Obrigada, Denis. Aí pergunto para o Oscar, dos projetos que você conhece, né, conjugando aí desenvolvimento econômico e social na Amazônia, mantendo a floresta viva, você destaca algum? Eu acho que eu vou escapar um pouco da sua pergunta. Acho que, pelo tema da mesa, que é o que a Amazônia tem a oferecer e o que o mundo deseja, acho que a coisa começa muito de uma forma, para mim, acho que vários de nós aqui eu tive a oportunidade de compreender a Rio 92, quando veio a primeira vez a filosofia do pensamento do desenvolvimento sustentável, né? Como nós podemos desenvolvermos economicamente a sociedade planetária, né, usando os recursos naturais de uma forma que crie valor, né, e que mantenha os recursos naturais, desde que mantenha os recursos naturais iguais ou melhores para as próximas gerações. Para mim, isso assim, foi um insight importantíssimo. Acho que é o que criou a entrada do novo milênio, trouxe as filosofias de vida do novo milênio e que nos traz, hoje em dia, aqui. E tive também a oportunidade, em 94, visitar pela primeira vez a Amazônia
E talvez por uma sensibilidade de artista, uma educação científica e um espírito empreendedor, ver que essa exuberância, a riqueza da nossa biodiversidade majestosa, a riqueza dos nossos conhecimentos dos nossos povos ancestrais, essa riqueza toda versus uma potência muito grande da economia antiga nossa ainda de prospecção dos recursos, né, naturais, que são as mineradoras ilegais, as madeireiras, o tráfico todo, e vendo, mas ao mesmo tempo vendo a potência empreendedora que existia. Então, quando eu venho de lá, não tem como você não se tornar um ativista. Não existe como não. Porque são dois momentos, uma dicotomia tão impressionante, tão grande, e ao mesmo tempo com uma percepção, talvez, que me trouxe um insight assim, de vislumbrar o que nós estamos hoje aqui. 30 anos depois, esse encontro aqui, onde nós encontramos ainda uma dicotomia, alguns discursos ainda tão antigos quanto há 30 anos atrás, mas é um encontro que nós estamos tendo. E isso vem, a gente tem que agradecer a Maurice Strong e os outros grandes pensadores que nos trouxeram esse pensamento de desenvolvimento sustentável. Eu ali, um jovem ainda médico, mas me tornando um empreendedor pela Oscar, que foi uma aventura para mim na vida ali, era como é que eu posso me tornar ativista, qual é a minha plataforma? E a plataforma minha era da moda. Eu vou falar um pouco da moda, é importante a gente compreender que a moda, além do aspecto cultural, imagético e tudo, sendo um protagonista da cultura de uma nação, como as artes plásticas, literatura, cinema e dança e etc., não? A moda, né, a capacidade de criar valor, né, de percepção de valor e de conversar com a sociedade. A moda tem uma coisa interessante. A moda é uma grande transformadora de commodities, né, em produtos úteis e desejados pela sociedade. A moda, sim, é agronegócio. Nós temos que conhecer da semente, da cadeia produtiva, dos corantes, da agropecuária por causa dos couros que nós usamos. Não é uma característica comum de quem trabalha com moda isso, não é uma característica comum, mas é uma característica minha e das minhas equipes, uma característica que já vem há 30 anos. Porque quando eu fui querer usar materiais sustentáveis na moda, não existia no Brasil. Estou falando isso de 95, 96, etc. E eu, num projeto junto com a Embrapa, né, junto com a ONG SPLA, uma ONG de impacto social, no interior do Ceará, nós criamos a primeira plantação de algodão orgânico no Brasil. E ali eu tive que conhecer de semente, conhecer de plantio, conhecer de comunidades, de cooperativas familiares, e conhecer todas as dificuldades que existem no sistema nosso de indústria, no sistema de certificadoras e tudo, da dificuldade, que você deve ter passado também, de como realizar os projetos sustentáveis. Mas eu sabia, permitia, eu não tenho dúvida, para mim, esse encontro hoje, o que está acontecendo no mundo na questão dessa economia verde que se fala, eu tinha uma visão muito clara dela. E eu queria ser um dos protagonistas dela. E foi dentro dessa minha plataforma de moda que eu fui compreendendo as grandes vantagens, a riqueza que nós temos nos nossos recursos naturais, a riqueza criativa da nossa cultura, né, e a riqueza da nossa indústria de inovação. Nós somos um país, como você bem colocou, que criamos a Embrapa, o ITA, criamos a Embraer, criamos até a própria Petrobras, né, criamos a Vale, criamos várias outras indústrias com tecnologias super avançadas e com gestões de governança, de corporativa muito boas. Mas, assim, a nossa real riqueza, e uma riqueza para poder competir com o mercado lá fora, é os nossos diferenciais, nossos uniqueness. Eu gosto de dizer que há 500 anos nós recebemos as caravelas com as velas, com a cruz de Malta, né? Ou seja, com marcas, e nós enviamos de volta as caravelas com as velas em branco. Há 500 anos nós exportamos commodities nossas, commodities próprias e uniqueness da nossa região, sem valor agregado de intelectual ou criativo, ou até às vezes de manufatura. Então essa é uma característica nossa, e um país que é admirado no mundo todo. O mundo, sim, eu tive a experiência porque, com essas coleções que eu fui criando e esses projetos sustentáveis que foram se criando ao longo dos tempos,
eu percebi que, e levando para outras culturas, outros países e tudo, ou seja, levando o meu estilo, levando a cultura de Brasil, a imagem de Brasil, a indústria brasileira, né, que está em cada produto, e levando os projetos de origem sustentável e socioambientais de Amazônia e de outros biomas do Brasil. E eu percebi, desde o Japão, ou na Itália, ou nos Estados Unidos, que são lugares super exigentes de qualidade, de originalidade na criação, que o diferencial que tinha era na sustentabilidade. E percebi o seguinte: sim, tem espaço para produtos e serviços de origem sustentável do Brasil, desde que tenha dentro desse tripé originalidade, ou seja, não ser cópias lá de fora, né? Eu estou falando que isso serve para qualquer segmento da economia. Originalidade, porque nós temos uma criatividade muito rica na nossa cultura, nossa miscigenação e todas. Uma estética, uma linguagem estética universal. O que isso quer dizer? Que seja compreendido em várias outras culturas. Digamos assim, tipo a Bossa Nova, tipo Oscar Niemeyer, etc., que tem uma linguagem estética universal, que tenha estándares de qualidade de nível internacional e que seja sustentável. A nossa grande diferença está na sustentabilidade. Então, eu fui colocando isso, fui experimentando, e sim, desejam nossos produtos, desde que tenham isso. Só que o que o Brasil precisa fazer é um projeto de comunicação, um projeto de imagem com os nossos principais valores, que são os valores que você já colocou, que todos nós colocamos e que todos nós sabemos, porque nós estamos exatamente para falar de novas economias em relação à Amazônia. Quando a gente observa assim, por exemplo, os Estados Unidos, com todo o seu força de Hollywood, todas as suas estratégias de marketing, de marcas e tudo, pega e exporta a sua cultura através do American Dream para o mundo inteiro. Através dele, eles venderam e vendem até hoje seus produtos e serviços no planeta todo. Eles souberam criar um projeto de Estado e de criação de marca. Depois nós temos, assim como exemplo, o próprio Japão, ali nos anos 70, quando ele começa a mostrar o seu uniqueness, sua fortaleza de tecnologia, conseguiu criar suas grandes marcas, a percepção do Japão, naquele pós-guerra, sendo uma economia, né, criada através da tecnologia, e sim, exporta seus produtos e serviços até hoje. E a Europa, né, o Made in Italy, o Made in Europe, que com a sua história da arte, sua riqueza secular, milenar de história da arte, ou seja, de cultura, do fazer o belo, do fazer o bem feito, de qualidade, criou o seu design, tanto na gastronomia, nos cosméticos, nos automóveis, na moda e tudo, com um valor de percepção de luxo. E exporta com a sua cultura europeia para o mundo inteiro, as suas marcas, seus produtos, sua produção de todas as suas cadeias e tudo. O Brasil, nós temos um diferencial do mundo, que são duas coisas. Nós temos um estilo de vida saudável, né? Nós somos bonitos, saudáveis, e sexy, alegres, né? Assim como o mundo nos vê. Isso é uma riqueza contemporânea muito grande. E nós, geograficamente, estamos em cima de um dos lençóis, né? Um dos lençóis e de terras mais férteis do planeta, com uma biodiversidade incrível. Ou seja, a gente tem desde alimentos a medicamentos, fármacos e tudo que vem da nossa biodiversidade, que simbolizam junto saúde. Quando você usa estilo de vida saudável e terra fértil, você tem o quê? Vida. O Brasil tem capacidade de exportar vida. Aquele verde, sabe aquele verde quando a gente pega uma folha e põe na luz do sol e fica aquele verde rico, sabe? É isso, nós temos essa riqueza. Nós temos que aprender assim, com as culturas ancestrais, os aprendizados com as culturas ancestrais, para desenvolver os nossos recursos naturais, junto com as nossas tecnologias de inovação. E então nós temos essa possibilidade e devemos, eu acho que a gente tem que criar um projeto de Estado, onde a gente une instituições de pesquisa acadêmicas, empresas, organizações não governamentais, cooperativas, comunidades das mais variadas etnias, e junto criar um projeto, como eu diria assim, que é lindo, né? Porque é quase utópico que nós estamos falando hoje. Esse aqui é um encontro quase utópico, né? Mas nós estamos passando nisso. Vocês imaginam o que era levar um homem à Lua? Era um desejo utópico.
E os Estados Unidos fizeram uma coisa muito interessante, eles uniram a sociedade em prol de uma única marca, a NASA, né? Uniu seus conhecimentos científicos, capital, filosóficos, desejos de sociedade e criou um espírito de uma conquista e conseguiram, num projeto de Estado, levar o homem à Lua. Eu acho assim, e admiravelmente, a Índia, né, acabou de levar o homem à Lua. Homem à Lua não, levar sem só, homem. sem homem à Lua. Admirável, mas chegou ao Polo Sul. Admirável isso. Acho admirável também os esforços, principalmente ali dos grandes grupos na Califórnia, de estarem desenvolvendo a corrida espacial. Acho que isso está assim no arquétipo primitivo nosso da conquista do cosmos, né? Espiritual, filosófico, científico, poético. Mas já tem grupos fazendo isso. O que está faltando é nós criarmos essa mesma potência, né? E sermos um grupo que, em vez de olhar para o espaço ou desejar ir à Lua, olhar para a Terra, olhar para as florestas, para os nossos rios, para os nossos povos, nossas culturas, e mergulharmos aqui da mesma forma potente como estão fazendo para o espaço, nós para a Terra. Isso o que é? É unir nossos conhecimentos todos e criar realmente um projeto de Estado, onde a gente começa com um projeto de comunicação, de branding, um projeto não feito por agências de publicidade ou agências de branding, onde tem um name, marca Amazônia, marca Brasil e coisas assim, que eu acho que elas são infrutíferas, elas não geram, a gente tem experiência sobre isso, todos nós, mas assim, uma coisa que eu aprendi criando a minha marca, que não era falando da marca, era contando as histórias das cadeias produtivas, contando a história de toda a cadeia, de todos os elos, criando valor em cada parte do elo, desde a cooperativa de peixes no interior do Acre, ou aqui na própria ilha de Marajó, da nossa experiência, né? Contando a história de todo o processo do elo. Para isso, nós temos que conhecer as cadeias profundamente, conhecer as pessoas envolvidas e ir criando histórias e agregando valor em cada momento no elo, e não só numa fachada de uma marca no final. Então, eu acho que assim, a nossa missão não é ir à Lua nem para o espaço. A nossa missão é mergulhar aqui onde nós estamos hoje, e eu espero que esse evento, com toda a grandeza que ele está se propondo, seja o início de uma união para um projeto interessante, importante, e sem dúvida, pela experiência que eu tenho no meu microcosmos, de que tem espaço para uma marca nossa que leve projetos que tenham impacto social positivo, né, regeneração ou preservação dos nossos recursos naturais, que tem uma criatividade incrível que nós temos aqui, e a potência tanto econômica como tecnológica que nós temos de vários grupos empresariais e institucionais para um projeto de Brasil. Eu experimentei isso daquela minha leve visão que eu tive ali depois da Rio+20, ter vindo para a Amazônia, coloquei em prática isso, nós temos sucesso por isso, nós levamos, sim, somos uma embaixada dessa cultura brasileira, de tecnologia brasileira, da nossa indústria e principalmente da riqueza dos nossos conhecimentos ancestrais e da nossa biodiversidade. Então, é isso que eu queria colocar. Belas palavras, Oscar. Obrigada. Bom, você falou em criatividade e estética. Queria só registrar que os vídeos que a gente está vendo são da Roberta Carvalho, que é uma artista aqui da Amazônia, aqui de Belém do Pará. Bom, Jungmann, você foi ministro 4 vezes. Esse projeto, né, de Brasil, do qual o Oscar fala, do qual você mesmo falou, dá para fazer? Eu acredito que dá. Quando eu disse que o Brasil não tem um projeto para a Amazônia, o que é que em 50 anos o Estado brasileiro trouxe, por assim dizer, para a Amazônia? O BASA e a Sudam. Nenhum demérito esses 2 órgãos, mas será que hoje em dia esses 2 órgãos respondem por um projeto para a Amazônia? Evidentemente que não. Não tem a menor sombra de dúvida. Eu acho que para a gente construir isso, a Neidinha, quando eu convidei ela para vir para cá, ela
falou comigo dizendo o seguinte: eu estou indo, mas vou levar muita pedrada. Não foi, Neidinha? Mas a PUI também leva pedrada quando ela entra, por exemplo, para dentro do governo, qualquer governo, né? Acredite que nós também levamos pedrada quando a gente afirma exatamente o quê? De que você, por exemplo, tem que defender a Resolução 69, que diz que tudo que diz respeito às populações originárias, tradicionais, tem que ter o consentimento prévio, livre e informado. A gente leva pedrada também por isso. O que eu quero dizer com isso? Se a gente quer construir alguma coisa para cá, a gente tem que sair da zona de conforto. E isso implica, muitas vezes, em direção ao outro, não é? Mesmo sabendo que isso apresenta riscos e dificuldades. A Joana fala, por exemplo, quando ela diz, nós queremos ser ouvidos, exatamente isso, e é para ouvir a Amazônia, ouvir o Pará, os Amazonas, que nós viemos para cá. Nós podíamos ter feito isso em São Paulo, podíamos ter feito isso no Rio de Janeiro, podíamos ter feito isso em qualquer outro lugar. Não, nós fizemos aqui. Quando nós temos essa mesa, por exemplo, aqui, a maioria, excluindo a mediadora, a maioria são daqueles que representam a população daqui. Essas são opções políticas. Essas são, você sair do conforto. Agora, mais do que sair do conforto, você tem que ter a capacidade de encontrar zonas de convergência entre as partes, mesmo que sejam díspares, mesmo que você leve pedradas. Não tem outro jeito. Então, quando a mineração ela chega e diz, olha, para nós, garimpo ilegal, que destrói a floresta, que envenena os rios e desrespeita as populações originárias, tá certo? Você está dizendo assim, eu não sou isso, eu não quero ser isso, eu sou contra isso. Então, é preciso, além disso, você agregar aquilo que eu chamo de atitudes, não apenas de palavras. Agora, por que você fazer isso? Por que você buscar isso? Porque há que ter uma consciência, que eu chamo de consciência comum. E essa consciência comum, ela só se constrói por um processo plural, por um processo de diversidade, como dizia a PUI. E se você não fizer isso, você permanecer na sua zona de conforto e você não estiver pronto para levar pedradas ao você caminhar em direção em relação ao outro, você não vai conseguir construir. Porque, senão, a questão da Amazônia é uma questão dos amazônidas, a questão do nordestino é uma questão do nordestino, a questão do sul, como, aliás, recentemente surgiu, coalizão, né? Isso aqui é um problema para se contrapor o nordestino. Assim não tem projeto de nação. Você não pode construir um projeto de nação apenas com base em identidade. Você tem que ter um projeto comum, sem desconhecer as identidades e a diversidade. Então, isso, para mim, ela representa, digamos, um amadurecimento que você faz no plano social e no plano político para você poder avançar. Agora, a construção, e concluo dizendo o seguinte, a definição do lugar do Brasil no mundo passa pela Amazônia. É por aqui que nós vamos definir qual é o nosso lugar no mundo, o que é que nós queremos ser. Nós somos grandes hoje no mundo em 3 aspectos: aspecto ambiental, o aspecto de energia e o aspecto de segurança alimentar. Nós temos tudo isso. Agora, isso vai ser definido pela decisão que o Brasil tomar com relação à Amazônia. Não é demérito para as demais regiões, não se trata disso, nem de subalternizar, mas se trata de dizer que, sem sombra de dúvida, onde você tem o encontro do nacional e do global, é aqui, principalmente na Amazônia. E respondendo à pergunta, bom, o que é que o mundo quer? Né? E partindo do fato que nós estamos aqui reunidos para ouvir, colocar no centro da fala exatamente os amazônidas, todos eles. Nós viemos para cá para ouvir, é aqui que nós estamos para ouvir. Mas ouvir só não basta, é preciso dialogar. Ou seja, é preciso também que os aqui estão, que eles também dialoguem. Porque se você para dizendo, não, é preciso ouvir, mas só ouvir, o querer, não basta, é preciso dialogar. E é preciso também ouvir os que não estão aqui, mas, evidentemente, partindo do princípio, tá certo, de uma igualdade, onde haja um diálogo para você procurar a construção, efetivamente, de um projeto para a Amazônia. Mas que tem tudo a ver, é o momento de fazê-lo, e eu não tenho a menor sombra de dúvida que todos têm que dar uma contribuição, levando pedradas, eventualmente, mas tem que ser. Olha, eu recebi orientação aqui que a gente vai até 9h40, então a gente vai ter mais 10 minutinhos,
E aí eu vou jogar uma pergunta para o Eduardo Bartolomeu, já pedindo que ele embale ali com cara de considerações finais, né, na resposta, e aí faço uma rodada com todo mundo. Vou considerar que o anfitrião já cumpriu esse papel. Olha só, Eduardo Bartolomeu, é o seguinte: crise climática trouxe uma urgência, né? Quer dizer, a necessidade de adaptação das economias. Só que essa transição verde, ela leva tempo e tal. E como é que a gente concilia esses prazos, né? Essa urgência com o longo prazo? Bom, se a gente tem términos... Mas... Você tem que responder em tipo 2. Não é muito assim, muito simples, não é muito complexo, não é só para descarbonizar a indústria siderúrgica, que a gente é base dela, e ela é 10% da emissão climática no mundo, você tem que gastar 2 trilhões. Então, tem um problema um pouquinho sério nessa história aí. A primeira coisa é se comprometer. A gente tem meta, por exemplo, pegar o caso específico da Vale. A gente tem meta 2030, tem meta 2035 para Escopo 3 e, obviamente, tem a meta de zero em 2050. Eu concordo com o Ban Ki-moon, tem muita gente fazendo somebody love nessa história. Então, a grande preocupação nossa, porque a gente está na base da cadeia, é começar. Porque, por exemplo, dar um exemplo só para terminar e fazer as considerações para deixar o povo falar também. A gente começou pensando que a gente ia tirar, a gente gasta 1 bilhão de litros de diesel por ano. Falar em projeto grande, Denis, a gente tem muita coisa grande na Vale. 1 bilhão de litros. Só as ferrovias gastam 500 milhões de litros. A gente entrou no começo, quando a gente botou a meta, que a gente tem que chegar em 2030 com 30% de redução, 33%, vamos eletrificar. Aí descobrimos no meio do caminho que era impossível. Impossível economicamente, impossível de fazer. E agora nós estamos indo para o hidrogênio. Então, se você não se compromete, você não começa a se questionar o que você precisa de fazer. E a gente agora está na base da cadeia, começando a querer desenvolver uma indústria de hidrogênio. Aí precisa de incentivo, etc., etc. Ou seja, acho que essa questão fundamental você tem que se comprometer. A gente falou muito aqui de projeto, de ouvir, é parte de um comprometimento. Acho que esse é o primeiro ponto. E, obviamente, você tem que botar compromissos de curto prazo, porque senão você não vai chegar nunca no longo prazo. Tá? E obrigado pelo painel, obrigado aí pela atenção de todos. Nossa, que eu agradeço. Eu vi a Joana fazendo assim, então vou passar a bola para a Joana. Eu acho que o compromisso e a ousadia também, né? Porque, como o Raul falou, a zona de conforto ela é muito cômoda, e eu acho que isso é uma característica do brasileiro, né? Ele não quer correr risco, ele vai ali onde já todo mundo quer, né? Sendo que ele tem o potencial de, correndo risco, pautar o mundo e deixar de ser só pautado por ele, né? E gerar inovação para o mundo. Então, acho que é levar pedrada, é sim necessário se você quer fazer diferente. Infelizmente, ninguém inova, né? Os primeiros inovadores, ou os inovadores são os primeiros loucos, né? E é assim que o inovador é visto. Quando ele traz uma ideia de algo muito disruptivo, ele é taxado como louco. Então, e ao mesmo tempo, correr riscos calculados, né? É o que o empreendedor faz, né? Na sua essência, para ele crescer, para ele se desenvolver. E concordo plenamente com o que está sendo dito aqui. E acho que é isso que a gente precisa no Brasil, tomar essa decisão, como o Oscar falou, e como o Denis falaram, de ter a Amazônia como esse lugar, né? E é complexo, porque a Amazônia é diversa, não é uma única Amazônia. Então, esse modelo, ele precisa prever essa complexidade, a multiplicidade de ambientes, as Amazônias, e não apenas a Amazônia, né? Seus povos, que são urbanos, rurais, florestais. E eu acho que isso é a beleza da Amazônia. A gente mostrar para o mundo que esse mundo que a Revolução Industrial criou, de colocar tudo numa única caixinha. Gente, a diversidade é a maior riqueza do ser humano. E a gente passou anos querendo que a gente fosse uma coisa só. Nós não somos, a Amazônia não é. E ela pode mostrar isso para o mundo, que dá para fazer de forma múltipla. E é nisso que eu acredito. Agradeço, Raul, o convite. E não apenas o convite, mas também a oportunidade de ser o brinde oficial do IBRAM, dos seus palestrantes, nesse evento, porque essa é uma forma que grandes empresas têm de apoiar a Amazônia sem estar
aqui, né? Começar a usar os negócios da bioeconomia para gerar esse desenvolvimento hoje, né? Porque algumas soluções vão ser complexas e demoradas, mas já dá para fazer alguma coisa agora. Ainda bem que Obrigada. você falou do brinde, que eu vou sair daqui atrás desse brinde aí. Pode procurar. Oscar, rapidinho, um último recadinho que eu vou terminar com os amazônidas aqui. Vou terminar com a galera aqui enfim, da região. Acho que através de nossas instituições, criar uma curadoria de projetos de excelência, desde que sejam os pequenos projetos de comunidades pequenas ou da nossa indústria, de startups ou de pesquisa, tudo nós identificarmos, fazermos uma curadoria de o que nós temos com maior potencial e fomentá-los da forma que nós pudermos, na melhor forma possível. Mas dentro de um projeto de comunicação, a gente tem que saber como levar os nossos valores que nós temos aqui, lá para fora, de uma forma inteligente, estratégica, e não só um projeto de brand, de comunicação, mas de potência. Nós temos muitos projetos, tanto de pesquisa quanto de vida acadêmica, ou empresariais, ou de cooperativas e comunidades, que devem ser divulgados em todas as conferências de sustentabilidade ou de inovação que tenham no mundo. A gente tem que mandar embaixadores nossos, né, representantes nossos, que falem desses nossos projetos e, ao mesmo tempo, obviamente, um projeto de comunicação grande. Uma estratégia de comunicação e de posicionamento nosso e de valorização de toda a nossa cadeia produtiva, que seja legítima, né, e que seja potente economicamente para melhorar impactos sociais e ambientais. Obrigada. Secretária, então, de tudo que você ouviu nesse painel, queria as suas considerações finais, ainda que eu tivesse um monte de assunto para conversar contigo, falar de ferrogrão, falar de um monte de coisa polêmica, mas, enfim, isso vai ficar para outro dia. Bom, eu sempre gosto de falar em pé, né? Então, estava super incomodada. Então, pode tem levantar, que quebrar esse por favor. protocolo, né? Eu quero mudar um pouco o início da minha fala. Porque, para a gente que está aqui hoje, mesmo com o público reduzido, que ainda agora tinha uma plenária cheia, mas quando vem a diversidade, ainda assim há uma ausência dessa escuta. É importante trazer para esse momento dessa conferência, chegar aqui e não falar do que está acontecendo no Brasil hoje. Eu não poderia deixar de ser, não a secretária, mas a liderança indígena, não registrar o marco temporal. Hoje, para mim está sendo muito difícil, mas ao mesmo tempo eu compreendo a importância, Dr. Raul, de estar hoje aqui, nesse lugar de fala. Nesse lugar também, de estar dialogando, de estar também pensando, construindo, buscando soluções. As soluções nossas ancestrais nós conhecemos e nós sabemos. Agora, essa solução técnica que vocês têm, é preciso se somar com o nosso conhecimento tradicional. E isso só vai ser possível, Dr. Raul, se também essa sociedade que faz parte desse processo aqui, também se abra para o processo de escuta, que também se junte com nós no outro reflorestar mentes. E não é só a mente da Amazônia, é a mente do mundo, do planeta. Hoje o Brasil está atacando. Hoje o Brasil, exatamente, Dr. Raul, hoje exatamente os povos indígenas estão ameaçados com o marco temporal. Se esse marco passar, não será somente nós, povos indígenas, que será afetado. É preciso também que esse setor empresarial compreenda, porque não pode ter só dentro do seu coração pepitas,
pedras. É preciso também, dentro do seu coração, ter sentimento, ter amor. Porque o que nós estamos falando é disso. O reflorestar mentes não é somente do reflorestar a terra, mas é também de construir, de pensar que mundo, que Amazônia, que Brasil queremos. Um país sustentável, um país desenvolvido, sim, porque somos brasileiros natos, somos originários, natos deste lugar. Não queremos um país que não se desenvolva, porque se não se desenvolve, nós também não se desenvolveremos. Mas a mensagem que eu trago também para esse setor, que não tenham medo também de se desafiar. Não tenham medo também de sentar, de pensar que país, que mundo queremos, que desenvolvimento queremos. Não é tirando de um e dando para outro, mas é dividindo, é sanando a desigualdade, é sanando a pobreza, é cuidando também uns dos outros, porque nós também estamos fazendo isso há milhares de anos, cuidando do Pará, da Amazônia, do Brasil e do mundo. Então, chamo vocês para também se sensibilizar. Convoco vocês também a defender o que os povos indígenas defendem. Defendem um mundo melhor. Defendem uma Amazônia melhor, uma Amazônia para todos e todas. Defendemos o direito à terra para todos, não mais para um e menos para outro, para todos. E defendemos, sim, a desigualdade social. E dizemos, juntos aqui, e convocamos também vocês a se sensibilizar com o que está acontecendo com o mundo. E não ao marco temporal. O Estado do Pará diz não, os povos indígenas dizem não ao marco temporal. Esse marco temporal não pode passar. E eu peço desculpa, doutor Raul, se me estendi a você, mediadora, mas eu não seria eu, por ir Tembé, de não vir aqui e falar, mas também agradecer ao espaço que nos deram, que nos chamaram. É preciso que esse segmento, que esse setor envolva cada vez, chame, sente sim, para a gente dialogar, para trocar ideia. Ou trocar ideia não é ofensivo, mas deixar de envolver os povos indígenas é desumano. Então é isso, queremos também construir um mundo melhor, um Pará melhor e um país melhor. Obrigada. Muito obrigada, secretária. Emocionante a sua fala, de verdade, viu? Neidinha, estamos caminhando para os finalmente aqui. Eu acho que eu vou na linha dela do falar em pé. E não ao marco temporal, com certeza. E assim, gente, eu disse isso para o Raul em Genebra. Falei, meu amigo, seu discurso é lindo, mas eu quero ver se o povo que está lá no teu IBRAM, lá, junto contigo, se pensa igual. Se eles vão fazer o que tu está dizendo. Se não vão comprar o ouro ilegal, o ouro que mata, o ouro que destrói. Porque é importante. É importante. Tem que sair daqui desse evento um compromisso dos outros, não só do Raul. Não só do Raul. Eu quero saber se a Vale vai fazer o mesmo compromisso. Se a Hidro, nem sei como é o nome dos trem aí, como é que é? Neidinha, vou. Eu sou da Vale e vou. Pronto, a Vale vai. Palma para a Vale. Como é o nome da outra lá? A Hidro e todas as outras que estão, eu quero que diga igual ele. Eu vou, porque nós vamos cobrar. A gente não quer só falar, a gente não quer só ser escutado, a gente quer
fazer e mudar as coisas junto. É como disse o companheiro ali. Vamos fazer junto, sabe? Vamos fazer, vamos mudar. Vamos decolonizar mentes, sabe? Reflorestar mente é decolonizar mente, não é desterritorializar os povos originários, porque é o que acontece hoje. O marco temporal é isso, sabe? Então, a gente precisa sair daqui, e eu digo que quem pode fazer a mudança, sabe, se juntar com a gente aqui e ir fazer a mudança, é vocês, empresariado. E não é trazendo as ideias de fora para querer enfiar na nossa cabeça e dizer que o nosso mundo é pior do que o mundo que vem lá da Europa. Desculpa, eu gosto do meu mundo amazônico, eu gosto da minha roupa amazônica, eu gosto do meu jeito amazônico. E é isso que eu quero. Eu quero que a moda respeite a moda da Amazônia, do povo da Amazônia. Eu quero que a comida respeite a comida da Amazônia. Os paité suruí, tu vai adorar isso. Nós temos 7 tipos de cogumelo comestível, sabe? E que tá lá, cara. Tá lá, a gente come. É comestível. Cogumelo é caro pra caramba, sabe? Então, como é que trabalhar essas coisas, sabe? Eu quero que as pessoas que vêm de fora e que estão aqui, que viram gente daqui, porque uma coisa é a gente que nasce aqui, e outra coisa é quem vem de fora e vira gente daqui. Eu quero que esses também nos escutem, sabe? Eu adoro arte, então precisa respeitar a arte daqui. O povo que é daqui vai entender o que eu digo. Rio acima, nada nadadeira, contra a corrente, rente à beira, beiradeira. Abas são asas de piramutabas e de tambaquis. Transparência líquida me liquida a razão, e meu coração de traíra traída reluz de relance e resvala no chão. Não quero garimpo, não quero mercúrio, não quero bagulho, não quero essa morte servida em grãos, não quero soja. Mas se tu insiste em envenenar meus rios, mas se tu insistes em me matar, eu me vingo nos bares, eu sou tiragosto. Eu me vingo nos lares de vocês, eu sou teu almoço. E eu quero ver qual de nós dois vai morrer pela boca, na boquinha da noite. Então, fazer junto, meu amigo, é estar junto mesmo, é ir para a luta, é levar a pedrada junto, não é isso, Raul? Mas é mudar, e é lutar contra o desmatamento, é lutar junto contra o marco temporal. Eu quero ver vocês tudinho a Vale, todo mundo lá na frente, junto com nós, dizendo não ao marco temporal. É isso que eu quero ver. Obrigada, gente. Gente, eu não quero ir embora, eu tenho que encerrar, mas a gente ia ficando aqui. Dona Nena. Bom, gente, eu só quero agradecer mais uma vez, né, o fato de a gente poder estar aqui, estar podendo falar um pouco de nossas dores, né, e colocar só um ponto, né, como vocês colocaram na questão de fazer os projetos grandes de reflorestamento, né. Mas eu vejo que a solução na Amazônia, ela está no grande, mas onde ela está mais ainda é no pequeno. Eu acho que vale a pena fazer investimento nos pequenos, criarmos pequenos negócios, porque os pequenos negócios é que vão criar impacto positivo. Porque, geralmente, quando se tem projetos muito grandes, é bem difícil evitar os impactos negativos. Então, que seja pensado com carinho, né? Não só nos índios, mas também no ribeirinho, povo que já tem a floresta de pé, para que ele consiga ter mais intercâmbio, ter mais conhecimento a respeito da preservação, de manter o que já tem, né?
porque eu cito sempre o exemplo nas minhas falas na ilha, a preocupação que a gente tem hoje com o nosso alimento açaí. Porque a gente sabe que é uma das principais fontes do ribeirinho, mas o ribeirinho, por muitas vezes, inconsequentemente, querendo aumentar a produção, ele vem por desmatar inocentemente, sem saber que mal ele está causando. Então, eu acho que à medida que você conhece, que você tem conhecimento, que você pode ter acesso à informação, a intercâmbios, você vai também preservar. Se você, dali, de onde você está vivendo, se aquele local todo você vê uma precificação, você não vai derrubar. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que são os pequenos negócios que vão fluir, que vão gerar impacto positivo, sem poluir o ambiente e respeitando a cultura e os povos da região. Obrigada. Obrigada, dona Nena. Como os homens são minoria aqui, eu deixei a tarefa inglória de encerrar essa mesa para um homem, né? Agora se vira, Denis. É um pouco anticlimático terminar com um homem branco empresário, né? Mas vamos lá. Bem, eu faço parte de um grupo empresarial, lidero um grupo que investe na Amazônia há cerca de 81 anos. Foi um grupo fundado pelo meu avô, o professor Samuel Benchimol, foi um pensador a respeito da região. E nós atuamos em diversos segmentos e já investimos em dezenas de negócios diferentes. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que, historicamente, nós erramos nos modelos de negócio na Amazônia. Nós, brasileiros. O fruto disso é essa região paupérrima e, ainda assim, em parte desmatada e com danos ambientais. É necessário, quando a gente começa a discutir bioeconomia, você entender alguns dos erros do passado. E alguns dos erros do passado ficam óbvios, talvez, nessa mesa. Foram erros, vou dar um exemplo de um investimento que nós fizemos há mais ou menos 50 anos atrás, de plantar laranja no meio da Amazônia. Assim, modelos transplantados, vistos em outros lugares e simplesmente tentado, olha, vamos enfiar isso aqui e ver se isso aqui funciona. Nós temos agora uma chance, de novo, a cada geração uma chance nova de investir na Amazônia e tentar encontrar modelos de negócio que parem de pé. Parem de pé sob diversos aspectos, econômicos, sociais e ambientais. Eu creio que essa mesa e os representantes aqui, a diversidade aqui, representa essa oportunidade de escutar, de dialogar com todos, para que nós sejamos capazes de vislumbrar o que quer dizer um futuro próspero para a Amazônia. Ele certamente é diferente do que quer dizer um futuro próspero para São Paulo, mas eu acredito que a gente ainda não consegue vislumbrar. Mas essa conferência talvez seja um começo. Obrigado. Gente, com isso a gente encerra. Obrigada pela presença, obrigada por ficarem, dado o adiantado da hora. Sei que já está tarde, mas eu acho que foi rico, né, chefe? Então é isso, nos vemos amanhã, tá bom? Então é isso.